Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao terceiro ciclo de palestras promovido pelo Lions Clube Curitiba Batel, PI 21, com o tema A Qualidade de Vida da Pessoa Idosa no Século XXI. Sou a doutora Rosângela Maria Lucinda, secretária da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal da OAB, membro consultora da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná, a diretora jurídica da Abras Paraná, Associação Brasileira de Alzheimer Regional Paraná, e coordenadora da Comissão da Pessoa Idosa do Lions Clube Curitiba Batel. Quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, de podermos ter essa visão e termos informações a respeito da vida e, sobretudo, em relação às pessoas idosas. Quero também agradecer aos nossos apoiadores. Temos aqui a Abras Paraná, agradecemos na pessoa do seu presidente, Dr. José Mário Tupinambá Machado, a UAM, Universidade Aberta da Maturidade, através das pessoas de suas coordenadoras, professora doutora Taiwane Marchini Raimundo e professora doutora Simone Beng Pinto. A FAI Sênior, na pessoa de sua coordenadora Denise Machado. Agradecendo a todos que conosco estão, através das plataformas digitais e através, obviamente, de todos os meios que nos são possíveis acessar neste momento em que estamos passando. Nesse momento, óbvio, vou passar a palavra à nossa presidente do Lions Clube Curitiba Batel, doutora Maria Lúcia Okumura. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença, a disponibilidade dos palestrantes, doutora Rosana Bevervanso e o companheiro doutor João Vargas. Temos um grande prazer de recebê-los neste evento virtual. Pena que não seja presencial, para lhe dar um abraço. Agradeço ao presidente da divisão A2, companheiro João Dario de Oliveira, a presença aqui dos nossos PDGs, né? Ali o Rigo, do Cláudio Rigo, nosso companheiro Cláudio Rigo, pelo apoio. Também agradeço a nossa companheira, a doutora Rosângela Maria Lucinda, nossa coordenadora da Comissão da Pessoa Idosa, PI 21, e a companheira Tânia Rosa Ferreira Cascais, nossa vice-presidente do Lions Clube, que hoje são as moderadoras deste evento. Também quero agradecer os membros da Comissão PI 21 que contribuíram e prepararam este evento para acontecer. Em especial, a equipe técnica e a logística, com o companheiro Carlos Eugênio Carneiro de Mello, com a nossa companheira Rita de Cássia Perinha Asbach e a companheira Eliane Lettner. Estamos seguindo os protocolos de distanciamento social para a segurança de todos e todas. Esse isolamento social trouxe impactos na sociedade e necessidade de adaptações com a tecnologia para termos relacionamentos com a família, amigos e entes queridos com as devidas proteções. Assim, é notável que a pandemia trouxe um cenário assim interessante, né? Acelerou o uso da tecnologia de comunicação. Vejo nossos amigos com mais de 80 anos acessando videoconferência e participando ativamente das reuniões. Do tema qualidade de vida, que envolvem atenção e cuidados de nossa saúde física, mental, social, espiritual, e assim diminuir os impactos do isolamento social e também para alcançar a nossa longevidade, né? Está na mão de Deus. Além disso, a qualidade de vida, ela está presente em casos de oferecer um pouco de conforto para aqueles que estão em cuidados paliativos ou em recuperação de saúde. Enfim, desejo a todos um ótimo evento. Assim declaro aberto o nosso evento
Pessoa idosa do século XXI, nosso PI 21, qualidade de vida. Um grande abraço e boa tarde a todos. Obrigado. Com a palavra, nossa primeira palestrante, doutora Rosana Bevervanso. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria muito de saudar e parabenizar os promotores do evento, e faço isso na pessoa da presidente Lúcia, bem como os parceiros deste evento. Tema bastante importante e que eu espero não decepcionar vocês. Cumprimento também o doutor João Vargas, que irá proferir a palestra, e quero agradecer muito a doutora Rosângela Lucinda, que formulou a mim o convite. É uma pessoa admirável e grande batalhadora pelos direitos dos idosos. Então, é com muita honra que, em nome do Ministério Público, recebi esse convite. Eu pretendo falar de uma forma bem simples, deixar que vocês possam fazer perguntas ao final, no momento que acharem adequado, para tirar dúvidas, tá? Então, de uma forma bastante simples, vamos falar ali. O meu tema é a pandemia e os direitos das pessoas idosas. Como garanti-los? Bem, então, vamos falar dos direitos da pessoa idosa. Quais são eles? Bem genericamente. Em primeiro lugar, o direito ao envelhecimento com respeito. Envelhecer é um direito. E envelhecer com respeito. É um direito personalíssimo. E a proteção desse direito personalíssimo é um direito social. Como assim? É um direito social? Na nossa Constituição, os direitos sociais estão lá. O direito ao trabalho, à intimidade, à imagem, à liberdade de expressão. Então, proteger o envelhecimento é um direito social. Mas pouca atenção se dá a um direito tão valioso como este. Eu tenho um direito social ao envelhecimento com respeito e protegido. Bem, então, é incrível que nós precisamos ter uma lei que diz que nós temos o direito de envelhecer e um direito de envelhecer de forma protegida, mas nós temos uma lei que diz isso, né? Bem, nessa proteção ao envelhecimento está o direito ao respeito e a dignidade e a liberdade. É um direito ao respeito, à dignidade e à liberdade. Lá no artigo 10º, aqui, ó, do Estatuto do Idoso, que é uma leitura fácil, eu recomendo que todos façam essa leitura, né? No artigo 10º do Estatuto do Idoso está escrito assim: é obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. E o direito à liberdade, o que é? Tá aqui. 1. Faculdade de ir, vir e estar nos lavradouros públicos e espaços comunitários. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. Prática de esportes e diversão. Participação na vida familiar e comunitária. Participação na vida política na forma da lei. E faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Esta é a liberdade. O direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. E, por fim, o artigo diz que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, isto está no Estatuto do Idoso, né? Nós temos o dever, toda a sociedade, todos têm o dever de zelar pela dignidade do idoso. Isto envolve um compromisso social, um compromisso de uma sociedade com o envelhecimento de seu povo, né? E nesse compromisso, a responsabilidade é partilhada entre Estado, sociedade e família. O Estado efetivando políticas públicas. Ali, no artigo 3º do mesmo Estatuto do Idoso, diz o seguinte, eu prometo que não vou ficar lendo muito artigo, não, só estou lendo os principais. Artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Bem, como vocês viram, o Estatuto do Idoso privilegia a convivência familiar e comunitária. Agora, por que é que nós, quando falamos em atendimento do idoso, o Ministério Público, especialmente, quando vai falar com prefeitos, com políticos, vereadores, com deputados, senadores, ainda, nós percebemos que ainda não está claro para eles que o asilamento é exceção. Em primeiro lugar, isso tem matriz constitucional, inclusive, em primeiro lugar está a família. Depois, as formas alternativas ao asilamento. E, por último, como exceção, o asilamento. E na nossa sociedade ainda tem assim um ranço medieval de que o idoso ou é cuidado pela família ou pelo asilo. O que é um erro imenso. Veja que o Estado não está cumprindo com o seu papel integralmente nas políticas públicas porque nós não temos satisfatoriamente instaladas formas alternativas ao asilamento. Que são centro-dia, centro de convivência, condomínios da terceira idade, casa-lar, família acolhedora e tantos outros. Por exemplo, estou falando aqui de Curitiba e nós vivenciamos muito esta realidade. Por exemplo, tem uma família que mora em Almirante Tamandaré. Esta família trabalha o dia todo em Curitiba e deixa o idoso sozinho em Almirante Tamandaré em casa. Se não tem uma forma alternativa ao asilamento, como, por exemplo, um centro-dia, em que o idoso vai durante o dia, faz suas atividades, é atendido, tem sociabilização, e à noite volta para casa, estando plenamente integrado na família e na comunidade, se lá em Almirante Tamandaré não tem esta forma alternativa ao asilamento, esse idoso está fadado a ser asilado. O que é cruel, é desumano, porque ele tem o direito primordial de estar inserido
na família e na comunidade. É claro que o asilamento existe e sempre vai existir, porque sempre vai haver famílias sem condições de cuidar do seu idoso, sem condições materiais ou de qualquer ordem, né? E especialmente quando há uma doença, alguma moléstia seriamente instalada, de forma que a família não dê conta. Mas a regra é família, formas alternativas ao isolamento, né? Outro fator que muito viola o direito dos idosos é, por exemplo, não há uma regulação, embora vários projetos de lei tenham tramitado, não está ainda regulada de forma, digamos assim, adequada, não está regulada por nenhuma lei a função do cuidador de idoso, a função de um cuidador preparado, habilitado para isso, que é mais uma forma de propiciar a manutenção do idoso no lar, na família, né? Então, nós temos vários percalços, e daí entramos nos problemas, que é a falta de políticas públicas adequadas. Isso a gente tem falado, tem, por todos os meios, tentando esclarecer e vencer as barreiras, porque o Estatuto do Idoso prevê a prioridade na formulação de políticas públicas para o idoso e a implementação delas, né? Outra política pública que nos falta imensamente, a doutora Rosângela Lucinda sabe muito bem disso, que é a Delegacia do Idoso. Nós, há quantos anos, doutora Lucinda, estamos batalhando pela Delegacia do Idoso, né? Então, há um preconceito, há um descaso e há um preconceito em relação ao envelhecimento. Na família e na sociedade também. Muitas vezes as famílias fazem uma exclusão da pessoa idosa do próprio convívio familiar. E a sociedade nem se fala, porque nós vemos qual o padrão de beleza, de comportamento, quem que é valorizado, quem que é exaltado, né? Agora, nós temos que perceber que o Estatuto do Idoso criminalizou o preconceito. Um dos crimes previstos no Estatuto do Idoso é o de preconceito em relação ao idoso. Só que nós não vimos uma movimentação de indignação. Por exemplo, nós sabemos que o idoso tem esse direito social ao envelhecimento respeitado, digno, etc. Ele é um direito social. Se é negado, por exemplo, a qualquer um o direito à liberdade de expressão, isto vira manchete no Jornal Nacional. Em todos os jornais, a liberdade de expressão foi violada. Está certo? Tem que se indignar. Mas por que não há indignação? Por que é que não há indignação com a violação ao direito ao envelhecimento digno e com respeito? Por quê? Né? Então, nós temos que caminhar muito ainda para assimilar culturalmente valores que dignifiquem, que respeitem, valorizem o envelhecimento da pessoa idosa. Por exemplo, na família. Na família, muitas vezes, há uma tentativa de diminuição da capacidade civil do idoso. Eu quero dizer a vocês que a nossa capacidade civil nos acompanha, nós podemos ter 232 anos. Enquanto tivermos lucidez e expressarmos a nossa vontade, nós podemos tomar decisões, expressar a nossa vontade, deliberar sobre o que quer que seja sobre a nossa vida. Só vamos ingressar num campo de relativa incapacidade se uma sentença judicial determinar a nossa curatela. E ainda assim, essa curatela é para efeitos patrimoniais. Então, o idoso
pode casar, pode constituir uma família estável, pode adotar, pode negociar livremente, tomar as decisões que lhe aprouver dentro do que prevê a lei. Agora, experimente um idoso de 90 anos querer se casar com uma jovem ou não tão jovem assim. Qual a primeira reação da família? O que eles correm perguntar: doutor, eu posso interditar meu pai? Como se ele não pudesse tomar as deliberações. Aí a gente pergunta, mas ele é curatelado? Não. Ele é lúcido? É. Ele tem o direito. Tem o direito. Né? E para ficarmos em igualdade no gênero, vou dizer, as mulheres também, com 80 anos, podem achar um gatão de 30? Podem. Querer casar com um gatão de 30? Pode. Está lúcida? Está. Tem autonomia? Tem. É seu direito. E é seu direito dirigir o seu patrimônio. Ah, mas o papai ou a mamãe vai botar tudo fora. Mas você não tem expectativa de herança, meu filho. Entendeu? Você não queira para proteger o patrimônio à custa da dignidade e da liberdade de outrem. Esta é a vida. Né? Muito bem. Então, agora, recentemente, a legislação... Pois é, mas só que eu estou batendo e não abre. Deve alguma coisa. Recentemente, a legislação trazendo um instrumento para preservar a capacidade do idoso, que é a tomada de decisão apoiada. Então, o idoso, quando está com algum abalo de saúde e precisa de apoio para decisões patrimoniais, pode constituir apoiadores, mas ainda assim preservando a sua capacidade. Né? Então, nós falamos dos direitos, dos problemas, da falta de política pública, da tentativa de cerceamento da capacidade, mas temos também a violência, que é um mal muito grande e que o Ministério Público tem vivido isso com grande preocupação. Aliás, menosprezar a capacidade do idoso por si já é uma violência. Mas nós vamos falar dessa violência da qual trata a Organização Mundial de Saúde. Então, antes do período pandêmico, nós já víamos com grande preocupação essa situação da violência, especialmente aquela cometida contra a pessoa idosa no meio intrafamiliar. A Organização Mundial de Saúde define os maus-tratos como ações ou omissões cometidas uma ou mais vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho do seu papel social. Então, o conceito de violência aqui, de forma corrente, utilizado de forma corrente, né? Mas quando o crime é cometido contra o idoso por descendente dele, filhos, netos, parentes, a pena é agravada. Então, nós temos, assim, por experiência profissional, visto abusos e negligências físicos e psicológicos, agressão verbal, abuso financeiro extraordinariamente alto. E há uma intercomunicação dessas formas de violência. Muitas vezes há uma agressão verbal para extorquir um dinheiro. Às vezes há uma ameaça ou uma pressão psicológica para obter esse dinheiro. Às vezes há uma negligência porque quer mesmo se livrar daquele problema de ter que cuidar de alguém, né? Então, diz a lei que todos que tiverem conhecimento de violência praticada contra o idoso devem tomar providências. Não é como se diz que briga de marido e mulher
não se mete a colher. No caso de violência contra o idoso, a sociedade, qualquer um tem o dever de meter a colher, né? E o Estatuto do Idoso diz: para fins desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Tem vários tipos penais, vários crimes, como, por exemplo, exigir procuração, o cartão e a senha, o abandono em LPIs ou clínicas, em asilos, o preconceito, que a gente já falou, e a violência contra o idoso é de notificação compulsória pela autoridade de saúde. É um dever da autoridade de saúde a notificação. Tá? Na pandemia, desculpem, na pandemia está sendo muito divulgado o aumento de denúncias de violação de direitos. Isso está na própria página do governo, do Ministério de Direitos Humanos, de um aumento de 22% dessas denúncias. No site G1 da Globo, dizendo de um percentual de 59% de aumento. Fala-se em negligência, violência psicológica e abuso financeiro, entre os que mais têm sido demandados no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Então, disse o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, disse o seguinte: no começo de março tivemos 3.000 denúncias. Em abril, esse índice passou para 8.000. Em maio, quase 17.000. Isso se dá devido ao isolamento social, ao convívio maior desses idosos que estão em casa. São pessoas vulneráveis e, por isso, esse aumento de denúncia. A minha experiência profissional mostra que o idoso é uma vítima silenciosa. Muitas vezes nós sabemos que ele é vítima de exploração, que é vítima de negligência, e vamos conversar com ele e ele nega, ou por medo, ou por vergonha, ou por tudo isso junto. Talvez o algoz do idoso seja o único vínculo que ele tenha. Desculpe. E daí é aquela história, né? Ruim com ele, pior sem ele. Mas o que a gente pretende como Ministério Público é ultrapassar o problema, restabelecendo uma normalidade naquela relação familiar. E para isso nós contamos com os serviços sociais dos municípios, contamos com equipe técnica e assim por diante. Muito bem. Então, nós vamos ali, já para eu não me alongar demais, dizer para vocês o que vejo eu com a minha prática profissional. Essa mudança de tempo acabou com a minha garganta. Nós vemos aqui situações que estão muito recorrentes, são novas e recorrentes para nós. Como, por exemplo, o abandono afetivo. Tem muitos filhos que dão sustentação material para o idoso, para seus pais, mas não querem nenhuma proximidade. E o idoso padece imensamente com aquele abandono afetivo, né? O Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a amar outra pessoa. Não tem lei para isso. Mas muitas vezes há um padecimento imenso deste idoso. Nós tivemos o caso de uma filha que nós tentamos, por
todos os meios que ela se aproximasse da mãe, que desse um pouco de atenção, e ela se recusava peremptoriamente. E essa mãe entrou numa depressão horrível, e essa moça se recusava. Fizemos abordagem social, usamos vários métodos, e ela se recusava. Agora, quando essa mãe faleceu, essa filha herdou a propriedade. Penso eu que talvez uma forma de coibir abandonos afetivos fosse uma mudança na lei que proibisse a herança daquele que abandona. Né? Já falei isso para a Câmara dos Deputados, tenho falado isso várias vezes. A prática profissional nos mostra, né? Às vezes um patrimônio faz nascer um amor incomensurável. É incrível, né? Falo isso com cinismo, é verdade. Né? Porque é injusto aquele que abandona ser premiado com patrimônio. E outra situação muito recorrente também é a alienação parental. Muitos filhos fazem uma pressão psicológica para o idoso, dizendo que os irmãos, todos os outros filhos do idoso, não são confiáveis, ele deve se afastar dos outros filhos. Em geral, esse alienador, ele sempre está querendo obter uma vantagem. Ele acha que se ele for o preferido do idoso, ele vai herdar tudo, quando isso é uma ignorância jurídica. Perante a lei não há preferidos, há filhos. Muitas vezes esse alienador também está escondendo que está usufruindo do patrimônio do idoso, fazendo empréstimo consignado em nome dele, e assim por diante. Essa alienação é uma violência psicológica também. Então, me encaminhando para as conclusões, eu acho que todos nós precisamos fazer essa análise crítica da sociedade, essa sociedade preconceituosa, violenta, excludente, de um poder público que não efetiva as políticas públicas necessárias e que ele está obrigado a efetivar. Acho que temos que refletir sobre os conceitos, concepções e atitudes, né? Todas tomadas em sociedade, e nos movimentarmos para falarmos isto que está acontecendo aqui. Já é uma movimentação, né, no sentido de conscientização e de reflexão para isto, né? E uma obrigação social, uma união da sociedade em torno do tema, né? Então, isto é para a proteção de todos, proteção dos que estão envelhecendo e dos que vão nascer e envelhecer, né? Porque envelhecer, além de um direito, é um privilégio, né? A outra alternativa não é nada boa, né? Então, envelhecer é um privilégio. Com essas palavras, eu vou encerrando, agradecendo a atenção de vocês e me colocando à disposição para indagações. Tá ok, doutora Lucinda? Rosângela Lucinda? Eu acho que é a Tânia que vai falar. Tânia, por favor. Então, eu gostaria de falar algumas palavras, como se eu tivesse, nesse tempo difícil, embalando a esperança, porque a gente, além de estar passando por um momento de pandemia, um momento difícil, nós temos também todos os pesos que a terceira idade já traria numa época normal, nós temos agora que enfrentar com novos desafios, né? E com muitos medos. Então, eu vou ler eu fiz um poema sobre o embalo da esperança, no intuito de dar alguma coisa, de abrir umas janelas de esperança, dar umas palavras de conforto nesse tempo tão difícil. Tristes tempos estão acontecendo, mas o sol continua nascendo. O outono com as folhas caindo
e ao antigo verde assolando. A tarde chega na hora certa, nos empurrando aos afazeres em vão. Brilham esmaecidos tons das folhas, com seu trabalho forram o chão. Nos preparamos para o frio dolente, serenos para estrelas cadentes, olhar à distância o assolado vento, temos o sol a nos deixar mais quentes. E a primavera ainda silente, sendo a promessa do nosso viver. Na angústia deste presente, a promessa de nosso amanhecer. E quando, enfim, a liberdade voltar, com a infinita certeza de que as flores abrirão, esperança não nos poderá faltar, rosas e jasmins, a promessa do verão. Nessas palavras podem ser risonhas, como arandelas do destino a iluminar. Sonhos belos nos acalentam a alma e é a esperança sempre a nos embalar. Então, algumas palavras de esperança, de fé, para que nós possamos sonhar, né, com tempos novos que virão. E a gente, para isso, tem a certeza, né? Temos a certeza dos nossos, da nossa medicina, dos nossos pesquisadores, e isso aí nos dá um alento imenso. E clubes, né, como o nosso Lions também nos amparam, na certeza que nos voltaremos a nos encontrar em breve. Muito obrigada. Bom, acho que alguém saiu. Bom, eu agradeço as palavras da doutora Rosana, a palestra dela. É muito interessante a gente refletir, entender que precisamos lutar pelas políticas públicas. Obrigada, Tânia, pela poesia maravilhosa da Academia de Letras. Nossa, é sensacional. É um momento de reflexão, de tranquilidade, não é verdade? Bom, continuando, gostaria de saber se nós podemos deixar as perguntas para o final. Pode ser assim? Porque senão vai começar todo mundo a falar e vai passando o tempo, né? Então vamos terminar as palestras e na sequência nós vamos entrar em perguntas e respostas aos palestrantes, tá ok? Tânia, por favor, companheira Tânia, você quer ler o currículo do próximo palestrante, do Dr. João? Bom, o próximo palestrante, então, é o nosso companheiro, Dr. João Vargas, né? Dr. João Vargas Oliveira Neto, ele é do Conselho Regional de Medicina do Paraná, ele é médico formado pela Federal do Paraná e é pós-graduado em gerontologia, é o estudo de envelhecimento, em 2001. Ele atua na área clínica médica e ele é geriatra ao longo dos últimos 20 anos. Olha, experiência tem aqui. E é o nosso companheiro Leão, do Lions Batel. Seja bem-vindo. A palavra é tua. Obrigado, Lúcia. Primeiro, eu gostaria de dar, claro, mais uma vez, boa tarde a todos, né, que estão aqui nos prestigiando e participando dessa reunião que eu creio que tem bastante importância, principalmente nessa época que estamos vivendo, né? Congratular a doutora Rosana por suas palavras, que acredito que são muito pertinentes. Depois, acho que está mais, né, no final das palestras, a gente pode eu tinha algo até para conversar com ela, né, para perguntar, mas a gente deixa para depois. E, então, o tema que me foi proposto hoje é um tema mais leve, não menos difícil, talvez, mas um pouco mais leve do que o tema da doutora Rosana, que seria a abordagem de como lidar, né, com estresse e ansiedade durante a pandemia. Tá? Eu fiz para tornar um pouco mais agradável aqui
nosso momento, eu fiz uma pequena apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês, assim que eu descubro aqui só um pouquinho. Desapareceu a tela aqui. Aqui, desapareceu. Peraí que eu vou tentar ajudar aqui. Peraí. Não, calma, amor. Só um segundo que desapareceu a minha tela do Zoom aqui, não sei por quê. Ah, voltou. Isso. Aqui. Então, começando a falar um pouquinho, né, sobre a questão do estresse, ansiedade, durante essa pandemia, nós percebemos a experiência que temos aí com os pacientes nesse ano e meio já de pandemia, né, praticamente, percebemos um grande impacto na qualidade de vida dos nossos pacientes, né, principalmente os pacientes de mais idade. Eu acredito que são os que mais sofrem em função desse confinamento prolongado, forçado, pela dificuldade de voltar a ter vínculos familiares, e pelo medo, apesar de boa parte dos nossos idosos, se não todos acima de 60 anos aqui em Curitiba já estarem vacinados, mas nós sabemos que o medo, a ansiedade, o estresse, porque não é só o paciente, a família, os amigos, muitas pessoas perderam. A gente vê casos trágicos, né, de famílias que perderam 3, 4 ou mais membros da família, praticamente de uma só vez, em função dessa pandemia. Então, é óbvio que isso cria e atrapalha muito a qualidade de vida dos nossos pacientes, principalmente dos pacientes de mais idade, que acabam ficando reféns dessa situação e muitas vezes não sabem como proceder. No ano passado, nós tivemos uma queda muito importante na procura dos pacientes por acompanhamento médico. Eu atendi boa parte do ano passado na clínica como fazendo teleconsultas, teleatendimento. Só no final do ano passado que voltamos a atender mais presencial. Mas muitos pacientes e a própria família, às vezes, não vamos tirar o pai de casa agora, não vamos se expor. Só que isso, claro, acaba levando também a um atraso no controle da saúde desses pacientes. E muitas vezes até a complicações mais graves, né? Pacientes com doenças cardíacas, né? Com situações crônicas, doenças renais, diabéticos, que acabaram ficando um ano ou mais de um ano praticamente sem acompanhamento clínico. Então, isso tem uma repercussão muito grande, não só na questão física, né, da doença, mas também na parte emocional. Então, quando falamos de táticas, né, estratégias alternativas para aliviar estresse e ansiedade, eu acredito que para todos, ou para grande parte, a primeira ideia que vem à cabeça é a atividade física. A questão é como fazer atividade física agora. Muitos pacientes me perguntam, mas doutor, agora eu não posso sair de casa, não posso, não posso ir na academia. Então, como seria possível manter algum grau de atividade física a despeito da pandemia? É claro que agora a gente sabe que, apesar aí das danças das bandeiras, né, vai para a bandeira amarela, vermelha, volta para laranja e assim vai. E a gente não tem uma constância, né, até na possibilidade de frequentar a academia e de fazer uma atividade física mais orientada. Mas até lá, eu acho que sempre há a possibilidade de se ter algum tipo de atividade física, né? É muito difícil, por maior que haja dificuldade dos pacientes ou algum grau de problema neuromotor, neurológico, motor, que dificulte alguns tipos de atividade física, muitos não conseguem fazer os mesmos exercícios
né, as mesmas modalidades que faziam quando mais jovens, mas eu acho que uma qualidade do exercício físico é que sempre algum tipo de recurso ou alternativa a gente pode encontrar. Então, falando um pouquinho sobre exercícios aeróbicos, né? Os exercícios aeróbicos são aqueles, basicamente, que vão ter um foco maior na melhora da nossa capacidade aeróbica, cardiovascular, pulmonar, oxigenação, né? Melhorando a oxigenação de todo o organismo, cérebro, músculos, reduzindo o risco cardiovascular. Existem várias pesquisas que apontam para que a atividade física regular, incluindo né, os exercícios aeróbicos, diminui muito o risco futuro de doenças cardíacas, neurológicas, inclusive as temidas demências, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Então, o benefício é bastante grande, né? Existe a capacidade de neuroproteção também, ou seja, a proteção do sistema nervoso central, do cérebro e dos nervos, inclusive nervos periféricos, né? Nervos que vão para as extremidades, com esse tipo de atividade. Outro benefício importante é para o humor, né? Nós estamos falando ali, né, o tema principal é ansiedade e depressão, né? Como lidar com estresse e ansiedade. E também existe uma pesquisa robusta aí nesse sentido, que comprova um benefício muito grande, tanto para o humor quanto para o sono, né, através da atividade física. Aí eu me refiro especificamente à parte aeróbica. Existe a produção das endorfinas, que são os conhecidos hormônios do bem-estar, né, os hormônios que nos trazem sensação de bem-estar. Então, por mais que, às vezes, durante a atividade física você tenha algum tipo de dificuldade para realizar o exercício, sinta-se cansado, isso até certo ponto é natural. Mas após a atividade física, você tem uma recompensa, que é a produção das endorfinas, que nos deixa mais calmos, menos ansiosos, e vão ajudar o nosso sono também. E também vai haver uma neuroregulação dos demais hormônios relacionados à ansiedade e depressão, a serotonina, a noradrenalina. Então, eu costumo dizer que a atividade física, em particular o exercício aeróbico, ele é um antidepressivo natural. É uma forma natural de você lidar com essa parte, essas dificuldades emocionais que vão surgindo e que, claro, estão muito mais agudas nesse momento. Um outro benefício que eu acho que vale a pena comentar é com relação às funções autônomas, né? O que são funções autônomas? É a parte do nosso sistema nervoso, que chamamos de sistema nervoso autônomo, que controla as funções com as quais nós não temos um controle direto, né? Um controle consciente. Parte gastrointestinal, sistema urinário. Então, vai ajudar também no controle da sua função intestinal, reduzindo tanto obstipação, controle para as pessoas que têm, às vezes, né, colo irritável, aqueles episódios de diarreia, melhorando a função digestiva como um todo, diminuindo gases, diminuindo sensação de estufamento, ou seja, melhorando, modulando toda essa função, essas funções autônomas. E também sobre apetite, o modulador de apetite. Muita gente me pergunta, mas doutor, mas se eu então começar a fazer exercício, eu vou ter mais apetite, vou comer mais e vou engordar mais ainda. Já estou comendo mais por causa da pandemia. E agora o senhor quer que eu faça exercício, eu vou ficar mais gordo ainda porque eu vou comer mais. Não é, na maioria das vezes não é assim que funciona, porque a atividade física, ela na verdade, ela modula o apetite. Então, ela vai ajudar para que você não tenha um excesso de apetite, mas também que não haja falta de apetite. Muitos pacientes que eu acompanho sofrem de uma falta de apetite crônica, uma anorexia crônica, uma inapetência, né, com perda de peso. Eu atendi um paciente há poucas semanas atrás, que estava uma senhora com 34 quilos,
muito difícil, né, de recuperar já de bastante idade, muito difícil de recuperar o peso a partir desse, né, quando chega numa situação dessa. Então, se a gente conseguir ferramentas aí que controlem o nosso apetite agora nesse momento, principalmente da pandemia, uma grande possibilidade de que consigamos manter também uma saúde mais equilibrada. Mudando de foco da atividade física, é só comentar um pouquinho sobre outra possibilidade, que é o fortalecimento muscular. Chamamos de exercícios resistidos, né, tecnicamente. Resistidos porque exigem resistência. Você tem que ter algum peso ou contrapeso para que haja o fortalecimento do músculo, né, para que haja uma resistência e que o músculo se fortaleça. Com isso, fazendo ganho de massa magra, né, a massa muscular, que é a massa magra. A massa magra vai ajudar a combater também os depósitos de gordura, né? Então, para o paciente, eu estou gordinho, minha barriga aumentou, minha silhueta não está legal. Eu tinha um professor que comentava de forma um pouco jocosa, ele falava assim, a massa muscular, o músculo ajuda a comer a gordura. E, de fato, isso acontece. Se você tem mais massa muscular, você vai ajudar a queimar os depósitos de gordura, porque o músculo se utiliza da massa gordurosa, da massa gorda como fonte de energia. É uma forma também de conseguir um equilíbrio. Também benefícios para os ossos, há fortalecimento dos ossos, o fortalecimento muscular causa também melhora e ganho de massa óssea, vai ajudar a prevenir osteoporose, risco de fraturas e quedas. E o equilíbrio. Grande parte dos idosos se queixa de tonturas, vertigens, falta de equilíbrio, e, em grande parte, isso se deve à fraqueza, falta de massa muscular. Então, a partir da meia-idade, a nossa tendência, nós temos um pico mais ou menos de massa muscular até 30, 35 anos, no máximo, e depois disso, infelizmente, é ladeira abaixo. Mas a ladeira abaixo não quer dizer que você não possa controlar isso, de certa forma, né? Então, se você tiver uma atividade física regular, aí, principalmente a parte de fortalecimento muscular, você consegue manter essa massa magra, ajudar a manter equilíbrio, ajudar a evitar quedas, né? E vai ter um ganho e uma prevenção de uma série de complicações, né? O idoso, um dos grandes medos que nós sofremos com o idoso é o risco de queda, porque queda que gera fratura, gera perda de mobilidade, que vai gerar, por sua vez, também uma atrofia física e mental, também vai afetar a parte neurológica. Então, e tudo que a gente possa fazer para proteger, né, nesse ponto vale a pena. Agora, como fazer, né? Eu estou falando do que fazer, mas como fazer? Como fazer fortalecimento muscular nessa época? Como fazer atividade aeróbica? Eu acho que dentro do que nós estamos vivendo, da nossa realidade atual, existe a possibilidade, né, como nós falamos, os idosos estão já em grande parte vacinados, pelo menos uma primeira dose. Eu acho que há condição do idoso, pelo menos, frequentar um ambiente aberto, né, um ambiente em que não haja aglomeração, em que não haja muitas pessoas, um parque, uma praça, aproveita, já toma um pouco de sol, também caminha. É uma forma, né? Quem tem condição de fazer em casa, que tenha lá uma bicicleta ergométrica, uma esteira, ou algum outro tipo de equipamento, ótimo, melhor ainda, faz em casa. Na foto tem essa senhora segurando aquele pezinho, não precisa ser um pezinho necessariamente desses comprados profissionais. Você pode fazer um peso até com uma garrafa, pegando garrafinhas daquela de 500 ml de água, você pode encher ali com areia ou até com farinha. E é uma forma de você ter um pequeno peso para se exercitar em casa. Hoje em dia nós temos também as plataformas digitais, nós temos aí os canais do YouTube e outros similares que trazem também uma série de alternativas, né?
Existe bastante conteúdo interessante, com aulas gratuitas, em que você também pode fazer, se for o caso, no conforto da sua própria casa, por enquanto, pelo menos, enquanto não é possível fazer numa academia. Quem tem condição de fazer uma academia, que tem lá uma academia com segurança, bem preparada para a nossa atual pandemia, ótimo. Mas quem não tem, que faça pelo menos meia hora ao dia em casa. É muito importante a regularidade, assim. Eu sempre costumo dizer para o paciente, não adianta você caminhar 2 horas hoje e ficar 2 semanas sem caminhar. Eu prefiro que você caminhe 20, 30 minutos por dia ou faça uma atividade física similar, mais ou menos desse tempo, um pouco todo dia, porque é o que vai te trazer realmente um benefício, né? Então, você fazer exercício 1, 2 vezes por semana, ou fazer uma semana, ficar 1 ou 2 semanas sem fazer nada, o benefício que você vai ter aí é mínimo, ou quase nulo. Então, há necessidade para que haja realmente esse benefício da atividade física, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, né? Quanto da parte mental, emocional, equilíbrio cognitivo, equilíbrio do humor, e precisa que haja essa regularidade. Fechando só na parte da atividade física, eu não quero ficar focando só na atividade física, mas só para complementar a questão do alongamento, flexibilidade, também dá para fazer em casa, né? Se você tiver um colchonete daquele básico, você consegue fazer muitos exercícios de alongamento, flexibilidade em casa, pode tirar ali também uns 15 minutos por dia. Também nisso você tem a ajuda de plataformas digitais, canais do YouTube. Hoje em dia, até nos aplicativos de celular, de tablet, você tem muita oferta, né, de aulas, de programas para iniciantes, para todos os graus, tanto para os iniciantes quanto para pessoas que já têm mais experiência. E também vai de formas gratuitas, formas pagas. Tem muito conteúdo gratuito. Eu acho que é só uma questão de procurar. Uma outra forma de nós melhorarmos a nossa resistência, né, às diversidades atuais é o estímulo cognitivo. Que o estímulo cognitivo, cognição se refere a todas as nossas funções superiores, neurológicas superiores. Então, atenção, concentração, memória, julgamento, capacidade de relacionamento. Tudo isso está dentro da cognição. E o estímulo cognitivo é tudo que a gente possa fazer para incentivar, né, para melhorar essas funções, né? A memória, é claro que é uma grande preocupação hoje em dia da maioria das pessoas, em função aí do fantasma das demências. A demência é um termo, eu sei que é um pouco feio, mas é o termo médico para qualquer doença que afete as funções mentais, né? Seja a memória, seja a concentração, seja a atenção, seja o julgamento, seja o comportamento. Então, a partir do momento que você tenha estímulo, você consegue reduzir. O estímulo físico, nós já conversamos, né? Mas também existe o estímulo mais diretamente relacionado à função mental. Aí vai desde as coisas mais básicas, como jogos, palavras cruzadas, caça-palavras, que são coisas mais simples. Hoje em dia também a gente tem a possibilidade de muita coisa pelo computador. Existem pesquisas que dizem que só o fato do idoso lidar com o computador, aprender a lidar com o computador, nem que seja da forma básica, né, lidar com as funções mais básicas, só isso já reduz risco de doença neurológica, né, neurodegenerativa, como as demências e outras doenças parecidas. Então, só isso já ajuda. Além disso, desafiar a sua mente, desafiar o seu cérebro. Tudo que você possa aprender de novo é um estímulo para o cérebro funcionar melhor, para ele se manter ativo. O cérebro não gosta de monotonia. Então, se você
não desafia o seu cérebro, e infelizmente nós temos a tendência, principalmente da meia-idade em diante, de se acomodar um pouco, né, de não ter muita vontade ou até disposição para aprender novas atividades, mas vale muito a pena investir nisso, seja aprender um novo idioma, seja aprender a tocar um instrumento. Ah, mas doutor, eu não vou conseguir tocar direito esse instrumento. Não, não há problema. Toque do jeito que você puder tocar. Mas só o fato de você estar ali tentando fazer já está servindo como um estímulo e como uma proteção para o seu cérebro. Lembrando só, eu coloquei por último só essa referência corpo-mente, só para reforçar mesmo a questão de que as duas coisas estão unidas, né? Não existe corpo separado da mente, nem mente separada do corpo. Então, se você beneficiar um, você está ajudando o outro. Parte nutricional, né? Hoje em dia se fala muito da nutrição funcional, que nada mais é do que você utilizar os alimentos de forma a que eles lhe sejam auxiliares na manutenção do seu equilíbrio, seja o equilíbrio nutricional propriamente dito, mas também a parte hormonal, o equilíbrio neurológico. Sabe-se que existe uma relação muito estreita hoje entre o sistema digestivo, o intestino, e os hormônios que o intestino produz com a função do cérebro. Então, existe a possibilidade de você utilizar esses alimentos de uma forma ao seu benefício, né? Em vez de nós ficarmos lutando contra a comida, tornando ela uma inimiga, tentar se apossar dela como uma ferramenta de auxílio para a nossa própria saúde. É só uma questão de a gente saber como utilizar os alimentos. Claro, isso não é uma fórmula que sirva de igual para todo mundo, cada um vai ter as suas particularidades. Nesse sentido, eu recomendo que se procure uma nutricionista e tente aí fazer algum tipo de ajuste na alimentação. Falar um pouquinho sobre as técnicas de relaxamento. Eu acho que a gente vive num mundo que tudo está tão rápido, veloz, e a nossa cabeça, o nosso pensamento, muitas vezes viaja a 1000 por hora. É muito difícil, muitas vezes, que consigamos nos concentrar naquilo que realmente estamos fazendo naquele momento. A cabeça já está pensando em outra coisa. Então, as técnicas de relaxamento vão servir ainda mais agora, nesse momento de pandemia, para que a gente possa colocar um pouco mais os nossos pensamentos em ordem, focar naquilo que é realmente mais importante, aproveitar cada momento que nós estamos passando, por mais que às vezes sejam momentos difíceis, mas vivenciar uma coisa de cada vez. Mindfulness nada mais é do que um novo nome para meditação. Muitos especialistas chamam de atenção plena. Essa atenção plena também nada mais é do que você focar naquilo que você está fazendo naquele momento. Isso não precisa ser necessariamente como tal bonequinho ali, sentado na posição clássica de yoga, né, de olhos semicerrados, mas você pode fazer isso em qualquer local. Você pode fazer isso sentado no seu sofá, você pode fazer isso deitado na sua cama, você pode fazer isso caminhando, você pode fazer isso correndo, você pode fazer isso até numa fila de supermercado. A questão é você tentar se desligar um pouco do futuro, daquela ansiedade do futuro, né? A ansiedade, na verdade, na maioria das vezes, causadas pela antecipação do futuro. Então, no momento que você consegue se desligar um pouquinho desse iminente futuro e se focar um pouco naquilo que realmente importa naquele momento, aquilo que você está fazendo, por mais simples que seja, mas sentir o teu ambiente ao teu redor, perceber as coisas de uma forma um pouquinho diferente, ver
as coisas que estão ao teu redor de uma forma um pouco diferente, isso já vai funcionar como uma meditação. O yoga entra, claro, o yoga é uma técnica um pouco mais sofisticada, trabalha também bastante essa parte de concentração e atenção plena, mas alia isso à parte física, né? Existem várias correntes de yoga, desde daquelas mais leves, mais suaves, que o idoso se encaixa melhor, porque não exige tanto da parte física, trabalha mais a parte de respiração, de relaxamento, de concentração. Existe também o yoga mais desafiador, aquele que exige mais um preparo físico mais intenso, com posições mais complicadas. E depende, claro, um pouco do nível de desenvolvimento de cada pessoa. Com relação à respiração, né, eu coloquei ali, eu sei respirar. Bom, é claro que todo mundo sabe respirar. Se não respirássemos, não estaríamos aqui vivos. Mas existe uma grande diferença em como você respira. A maioria das pessoas costuma respirar uma respiração mais torácica, respiração mais da parte superior do corpo, uma respiração curta e que leva ao aumento da ansiedade. Aumenta a ansiedade, aumenta a produção dos hormônios de estresse, né, como a adrenalina, leva ao aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, desequilíbrio de funções hormonais, até por exemplo, de pacientes que têm diabetes. Então, se a gente conseguir trabalhar um pouco a respiração, respirando um pouco mais com a parte inferior, parte abdominal, você consegue, concentrando-se, né, nessa respiração, uma respiração que tem que ser mais lenta, mais profunda e usando a barriga. Só isso, por mais simples que possa parecer, já tem um efeito bastante positivo no nosso humor. Existe também bastante pesquisa a esse respeito, pesquisas sérias, que apontam que só a técnica respiratória, só a mudança de técnica respiratória, que você tire 20 minutos, meia hora ao dia para treinar essa técnica respiratória, já vai ter redução de ansiedade, redução de depressão, melhora de função cerebral, melhora de memória, e assim vai. Por último, eu só coloquei ali uma referência à vida, sexo. É claro que a atividade sexual faz parte, né, desse nosso círculo, porque eu não deixo de considerar a atividade sexual também como uma espécie de meditação, porque é um momento em que você está concentrado, ou pelo menos, né, deve estar concentrado naquele momento, aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, é uma forma de você também se desligar, uma pequena janela ali para você se desligar de outras preocupações e viver o momento. Então, a atividade sexual, o idoso não só pode, como deve, né, na medida, claro, das suas possibilidades físicas, ter uma atividade sexual o mais saudável possível. E só para terminar, falando um pouquinho sobre a questão da socialização, né, hoje em dia a gente vive esses conflitos. Devemos voltar a nos socializar, não devemos, o que fazer, como fazer. Eu recebi agora recentemente um comunicado da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ainda dando como orientação que os idosos, mesmo aqueles vacinados já com uma segunda dose, que continuem tendo os cuidados, as preocupações e as precauções básicas. É claro que o vacinado já ganha um pouco de liberdade, né, já ganha um pouco mais de confiança e liberdade, mas precisamos lembrar também que o vacinado, mesmo que não desenvolva a doença grave, e pelo que a gente tem visto das vacinas, a vacinação protege contra praticamente 100% das doenças de forma grave da Covid, mas existe sempre o risco de você ser um transmissor, né? Então, a gente, claro que continua tendo que tomar as precauções,
E, infelizmente, essa foto que nós estamos vendo ali, com todos os amigos e família reunidos e tão próximos, talvez ainda, infelizmente, leve um certo tempo para que isso se torne uma realidade. Até lá, vamos continuar dispondo aí dos nossos meios virtuais, da nossa tecnologia, dos nossos encontros virtuais, das nossas conversas à distância e procurando manter, pelo menos nas nossas amizades, na nossa família por perto, nem que seja por meio digital. É isso, pessoal. Eu abro também espaço depois para perguntas, que eu puder esclarecer alguma coisa que tenha ficado faltando. Estamos às ordens aqui. Tá? Obrigado. Obrigada, doutor João. Parabéns. Maravilhoso. Nossa, foram 2 palestras muito interessantes. Muito legal. Bom, vamos abrir para perguntas para os palestrantes. Enquanto o pessoal está resolvendo, eu quero agradecer ao Clóvis, a presença do Clóvis. Ele é do gabinete do senador Flávio Arnes, e ele já deixou uma dica aqui, né, sobre os cuidadores. Se vocês olharem na parte de bate-papo, ele deixou um link sobre os cuidadores. Acho muito importante, principalmente aqueles que têm pacientes, né, em casa, que necessitam de ajuda, né, de outras formas, né? Bom, como que vamos fazer as perguntas? Tem alguém que quer fazer perguntas? Opa, pois não, companheiro Cláudio, abre o seu microfone. Achei. Achou. Boa tarde a todos. Primeiramente, aqui vão os meus cumprimentos aos 2 palestrantes. Do Dr. João eu não posso falar porque ele é meu genro, então tudo que eu falar lá. Mas a palestra da doutora Rosana também foi muito interessante e tudo, e eu acho que nós aproveitamos muito bem esse tempo aí, aprendendo e assimilando melhores conhecimentos. Eu faço uma referência especial à nossa companheira Yurika, ela está aqui na nossa live, ela é do distrito LD6, lá do norte do Paraná, e ela está acompanhando a gente aqui. Seja bem-vinda, companheira. Mas a minha pergunta é para a doutora Rosana, que é o seguinte, existe já algum projeto, alguma lei, algo formal em discussão que atenda a essas expectativas que a doutora Rosana colocou, para que, de uma forma ou de outra, o Lions pudesse interagir junto aos deputados ou senadores para apressar e fazer com que as coisas aconteçam. Essa é a minha pergunta, se existir algo que nos seja disponibilizado para a gente movimentar aí os mecanismos que a gente tem não de pressão, mas pelo menos de convencimento dos dirigentes, dos deputados e senadores. Posso complementar? Porque a minha pergunta também é direcionada a esse assunto, né? Então, no caso, como podemos fazer um trabalho de conscientização? A lei já existe, eu percebi que já foram determinadas várias condições, mas no caso da pessoa idosa, aonde ela vai buscar os seus direitos? A quem procurar? A minha pergunta seria, como nós podemos fazer esse trabalho de conscientização e levar essa situação de que a nossa sociedade está cada vez mais aumentando pessoas, né, com idades mais avançadas, né? Como levar toda essa conscientização, esses direitos? Então, eu gostaria de fazer uma observação, Alice Liu. Oi, Alice. Eu não vejo campanhas públicas com referência ao idoso, que seria uma maneira de chamar a atenção para o problema. Então, como seria possível fazer essas campanhas públicas?
Partiria do Congresso, alguma coisa? Alguém tem mais alguma outra pergunta ou posso responder essas? Eu acredito que pode responder, assim, acho que é a tua vez. Então, Cláudio, Lúcia e Luiz, vou tentar responder aqui. Existem vários projetos de lei, sabe, que estão em trâmite para a questão dos cuidados do idoso. Veja, o próprio senador Flávio Arnes propôs um projeto de lei a respeito do cuidador de idoso, né? É um projeto importante, nós precisamos da figura do cuidador de idoso. No estado do Paraná, nós estamos pretendendo a delegacia do idoso, isso a doutora Rosângela pode muito bem falar a respeito, né, do nosso trabalho há quanto tempo. O Ministério Público sugeriu, através do Centro de Apoio que eu coordeno, que o município de Curitiba implante a família acolhedora, assim como tem a família acolhedora para a infância e juventude, que eu faço também para o idoso. São vários projetos, sabe, Cláudio? Mas nós precisamos mais que apoio aos projetos, e isso, por exemplo, do senador Flávio, eu acho que escrevendo para os demais senadores e tal, mas é importante que o poder executivo se conscientize, como, por exemplo, houve já projeto de lei de regulamentação do cuidador de idoso, mas que a presidência da República vetou, sabe? Então, porque teve um entendimento ali de que não poderia interferir no mercado, mas é que há um interesse público quando você fala em cuidador para o idoso. O poder público ainda, o executivo ainda não se conscientizou da necessidade dele implantar as formas alternativas ao asilamento, né? Então, além do apoio ao poder legislativo, os projetos que vêm, os parlamentares, mas também uma cobrança saudável, uma cobrança equilibrada do poder executivo para que realize o seu papel, né? Nós estamos pedindo para o município de Curitiba instituir a família acolhedora para o idoso, com uma política de alternativa ao asilamento, né? Então, a sociedade, acho que o Lions, tão importante, a agremiação que pode, né, nos contatos que tem, reforçar a necessidade de implementar políticas públicas. Onde procurar? Né? Onde procurar auxílio? No Ministério Público, o Ministério Público tem promotoria do idoso em todas as comarcas do estado do Paraná, né? Tem os conselhos municipais do idoso, o Conselho Estadual do Idoso, delegacias de polícia, tem o Disque Idoso Paraná, que é um 0800, também para questões de violência. Existem vários mecanismos para levar a conhecimento da autoridade, dos colegiados, enfim, agressões, violências, faltas de políticas públicas. Eu, aliás, sempre sugiro a todos que participem e acompanhem trabalhos dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e dos conselhos municipais do Direito do Idoso. Aqui temos em Curitiba. Eu não sei se nós estamos falando só para Curitiba ou também para outras pessoas de outros municípios. Para todo o estado? Isso? Então, todos os municípios, quase todos, só 4 municípios do Paraná não têm Conselho Municipal do Idoso. Então, essa participação, esse tipo... Às vezes, os conselhos estão funcionando mal, estão desanimados, e tem que chegar lá e dar uma cutucadinha, uma cobradinha. Olha, vamos fazer uma campanha de conscientização no município. Aí já entro na questão da LIU. Os conselhos têm fundos. Podem fazer campanhas com os fundos,
mas também nós podemos pedir aos meios de comunicação com os quais temos contato, quero ver mais matérias sobre os idosos, como garantir os direitos dos idosos, quer dizer, usar também as tecnologias para cobrar digamos assim, a valorização da pessoa idosa e a efetivação desses direitos. Nenhum movimento social que eu acompanhei até hoje, né, das pessoas com deficiência, por exemplo, me lembro lá da época que eu era promotora de justiça e surgiu a questão da AIDS, do HIV. Eu trabalhei muito de perto com iniciativas da sociedade civil que lutavam pelo direito ao acesso ao medicamento, ao não preconceito, à não exclusão. E foi um movimento exitoso. O Estado brasileiro assimilou um esquema medicamentoso que é exemplo para o mundo todo, né? Nós vimos hoje movimentos de igualdade de gênero, e temos outros movimentos. O idoso tem que ser um movimento, gente. Tem que ser um movimento, né? De exigir direitos. As pessoas idosas já viveram muito, eu sei, às vezes é muito chato a gente ter mais uma tarefa na vida, mas é preciso, enquanto estamos vivos, temos que lutar. Eu acho que vida é luta, né? E, então, é mais ou menos nesse sentido. Eu não sei se eu respondi bem as indagações de vocês, mas permaneço à disposição, tá? Obrigada, doutora Rosana. E até convido a senhora, né, fazer parte da nossa comissão. Obrigada, obrigada. E eu tenho agora a pergunta para o doutor João Vargas. Posso? Ou tem mais alguém na minha frente? Bom, eu vi há muito tempo assim, que o mal do século seria a depressão, né? Nossa, eu não entendia o que era essa depressão. Mas com a pandemia eu cheguei a conhecer a depressão das pessoas, não só de pessoas idosas, mas assim, vi o que é depressão. Antes eu achava frescura, ansiedade, alguma coisa assim. E eu achava assim, geriatria seria para as pessoas assim, com mais idade, com uma idade mais avançada, que devesse procurar. Mas vendo a sua palestra hoje, então vem uma pergunta. Qual é a idade que devemos procurar um geriatra? Qual seriam os sintomas de procurar um geriatra? Essa é a minha pergunta, que eu fiquei assim, puxa vida, eu nem sei quando que eu tenho que procurar, né? Sendo que eu estou vendo pessoas jovens com ansiedade, alunos novos, ansiosos, estão presos dentro de casa. E também pessoas que ficaram com Covid e acharam que ia morrer já, né? Com ansiedade. Antes de acontecer, estavam com medo. Então, a minha pergunta, poxa, quando começa a geriatria? Quando que devemos te procurar? Então, Lúcia, na verdade, essa tua pergunta não existe uma resposta exata, não existe uma idade estipulada para que você comece a acompanhar com o seu geriatra. Eu acho que o importante é que você tenha algum tipo de acompanhamento médico, né? Idealmente a partir da meia-idade, 40, 50 anos. Não precisa ser necessariamente com um geriatra, você pode ter o seu cardiologista, ou às vezes a mulher tem a sua ginecologista, ou algum outro profissional clínico, né, um clínico geral, que faz esse acompanhamento para você. Aí tudo é uma questão de como o profissional aborda. Assim, porque eu conheço, por exemplo, ginecologistas que acompanham a mulher de uma forma global. Não vem só a parte ginecológica, ou pedem só os exames preventivos ginecológicos.
acompanha de forma global, acompanha o paciente como um todo. Eu acho que o diferencial da geriatria para outras especialidades médicas é o fato de que nós procuramos ver o paciente como um todo. Nós não vemos o paciente em pedaços, a gente vê o paciente como um todo. Mas isso eu não posso dizer que seja exclusivo da geriatria. Eu acho que tem muitas outras especialidades médicas que também conseguem ver dessa forma, né? Existem cardiologistas que acompanham também de forma global o paciente, que pedem, que fazem o acompanhamento, pedem os exames, não só os exames cardiológicos. É claro que existem profissionais e profissionais, isso muito depende, né, de cada médico. Mas, assim, com relação à idade para começar a se cuidar, não existe uma idade para você começar. Na verdade, a gente nasceu, a gente já está começando a ter algum tipo de gasto, né? A gente está, tem um colega meu, ortopedista, que fala, você nasceu, começou a caminhar, principalmente, e já está gastando, tá? O teu corpo já está sendo, né, desgastado de alguma forma. Então, o importante é que a gente tenha a mentalidade de ter esse autocuidado, de frequentar um médico, seja o geriatra, seja alguma outra especialidade que te dê. O importante é que você se sinta seguro com esse médico, ou seja, que você veja que o médico está te acompanhando de forma global, né? Que se é o cardiologista, não está preocupado só com o teu coração, se é o pneumologista, não está preocupado só com o teu pulmão, mas que esteja te vendo de forma global. A geriatria nasceu, eu comecei a me interessar por geriatria logo depois de formado, em 1995, por aí, porque eu comecei a trabalhar numa empresa em que eu fazia atendimento domiciliário, eu atendia os pacientes em casa. E a gente daí, nessa situação, eu atendia muito idoso. Muitos não tinham plano de saúde, a forma de atendimento deles era os atendimentos em casa dessa empresa. Não vou mencionar o nome, mas uma empresa que fazia atendimentos tanto de emergência quanto de situações clínicas não tão emergenciais, mas o médico ia em casa atender. Então, isso que começou a me seduzir com relação à necessidade, ao ver a necessidade do idoso de ter um acompanhamento, um médico que acompanhasse, que visse ele de uma forma mais global. E com isso, daí, claro, eu conheci, obviamente não fui eu que inventei a geriatria, eu daí comecei a conhecer profissionais aqui de Curitiba, do Paraná, tive ótimos professores, o próprio Dr. José Vale Tupiná, Dr. Gilmar Calisto, vários médicos que me acolheram, e a partir daí me interessei em fazer a pós-graduação na área de gerontologia, e desde então venho procurando me manter atualizado nesse tipo de paciente. Eu só queria fazer uma observação que você falou com relação à questão da ansiedade, da depressão, por serem doenças realmente pandêmicas, né? Não digo pandêmicas, mas digo assim, de alta frequência, né, no mundo. E são, muitas vezes, realmente menosprezadas. Existe um estigma, né, com relação a doenças psiquiátricas, com relação à ansiedade, à depressão, a pânico, esquizofrenia, todas as doenças que afetam o cérebro de alguma forma, elas são ainda muito estigmatizadas. Então, a gente vê muita gente achando que realmente depressão é frescura. Não, isso aí não precisa tomar remédio, isso aí é só, entre aspas, tomar vergonha na cara e tocar a sua vida. A ansiedade da mesma forma. E a gente sabe que não é assim, né? Existem situações, claro, existe a ansiedade e a depressão reacional, que está diretamente relacionada a uma situação específica, ao luto, a uma situação de estresse agudo, isso é uma coisa. A outra coisa é a doença, a depressão, a doença, a ansiedade, o pânico, que afeta de forma brutal muita gente nesse mundo, né? As estatísticas, a gente vê aí, são impressionantes. E se não houver realmente um pouco mais eu acho que até a gente estava falando na questão de conscientização com relação ao idoso, eu acho que também precisa haver um pouco, talvez, de campanhas públicas com relação à saúde mental, porque muita gente, às vezes, deixa de procurar ajuda, deixa de ir ao médico,
Ao psiquiatra, nem pensar, porque psiquiatra é coisa de maluco, né? Ninguém vai. Psiquiatra eu só vou se eu estiver, né, doido da cabeça. Claro que é uma noção totalmente errada, mas que muita gente ainda tem, de que não precisa ou não deve se preocupar em tratar situações que são, muitas vezes, atrapalham a vida familiar, atrapalham a vida profissional, e o paciente acaba não buscando ajuda por pura desinformação. Legal, obrigada. Nossa, muito bom. E eu pergunto assim, o que o Laios Batel? Eu falo Laios Batel porque o Laios Batel é o clube que tem mais associados hoje, né? Na região de Curitiba. E eu digo que a maioria são pessoas com mais experiências, com mais de 50 anos. Então, o que nós podemos fazer para nossos associados, para melhorar, assim, pontualmente, assim, eu sei que a palestra é importante, mas o que nós podemos fazer para o nosso clube para dar uma atenção especial aos nossos associados, que isso, se ela der certo, logicamente ela vai para os distritos e tudo mais, para o mundo inteiro, né? Eu gostaria de plantar uma sementinha no Laios Batel para melhorar a qualidade de vida. Começar por aqui, né? Eu gostaria de fazer alguma coisa assim. Eu entendi pela doutora Rosana que nós podemos entrar com a conscientização de leis, direitos, né? E do lado de saúde. Que nós poderíamos dar essa sementinha? Essa é a minha segunda pergunta. Oi, posso? Desculpa, Eurica. Pode ser, Eurica. Esteja à vontade. Você que manda. Não, você perguntou, né? Que faixa etária, mais ou menos, que nós poderíamos começar a consultar com o geriatra. O dia que eu procurei o geriatra, uns 20 anos atrás, foi quando eu estava muito ansiosa. Nossa, explodia por tudo, brigava com o marido, irritada por tudo. Então, era tudo o quê? Nossos hormônios fazendo aquela rebelião. Então, foi quando eu procurei o geriatra. Então, dali para frente, a gente só trabalhamos com parte hormonal e também com a parte de quê? De ansiedade. Então, eu faço uso de ansiolítico, daqueles mais suaves, fitoterápico ultimamente, e tenho controlado bem. Adoro geriatra, acho assim, geriatra, pessoa assim, que tem paciência para ouvir a gente. O idoso precisa do quê? De ser ouvido. Então, para mim foi isso. O geriatra foi assim, a pessoa que me escutou bastante sem ficar criticando, sabe? Então, o geriatra seria você procurar o dia que você sentir que você precisa ser ouvida, que você quer uma pessoa que te dê um norte, que faça, olha, é por isso, assim, assim, vamos tomar esse remedinho para você ficar mais calminha, sabe? Então, 20 anos atrás começamos assim, e hoje estou muito bem, meus 70 anos, feliz. Faço tudo isso que o médico mandou fazer, eu faço. Nós fazemos, mesmo aqui na praia, que nós estamos na praia, eu trouxe o material, nós fazemos, nossa aula é online, porque nós não podemos fazer pilates em academia ainda. Daí nós fazemos pilates aqui 2 vezes por semana, continuamos fazendo, sabe? Então, não tem nada a ver com idade, depende de você. Se você quer, você vai procurar, você vai fazer, caminhar, ninguém te proíbe. Não tem que pagar nada. Nós caminhamos todo dia uns 40 minutos. É pouco, é o que ele falou, é melhor caminhar todo dia, meia hora, 40 minutos, do que uma vez por semana, 1 hora, 2 horas. Então, eu sou dessa opinião, eu não me canso, para mim é gostoso, e faço o que eu preciso, que é respirar ares, principalmente aqui tem a praia, que tem a orla marítima, tem um calçadinho para andar. Então, tem sido muito bom. Tudo depende de você. A escolha é tua. Tá bom?
Quero ficar igualzinho você, com 70 anos. Ah, se Deus quiser, japonês assim, ó. Um beijo, abraço. Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de falar? Você, Anúncia? Então, pode falar, abre o microfone. Tem que abrir o microfone, Anúncia. Tosca, querida, tudo bom? Obrigada por assistir. Tudo bem. A minha pergunta é rápida e simples para a doutora Rosana, que foi falado dos conselhos, dos curadores, para os idosos e tal. Então, de concreto, doutora Rosana, não existe ainda nada para se implantar a delegacia do idoso? Não tem? Tem um zumbido. Da onde será? Então, vou responder o que a Nancy pediu. Tá? Eu tenho pedido da OAB, junto ao governo do Estado do Paraná, para a criação da Delegacia do Idoso. Tem um pedido do Ministério Público do Paraná, que está na Casa Civil no momento da criação da Delegacia do Idoso. Então, claro que todos que querem essa delegacia, que podem nos ajudar, podem entrar em contato com a Casa Civil do Governo do Estado, né? A Secretaria de Segurança, também com a Casa Civil, mas hoje, especialmente com a Casa Civil. Tá? Especificamente sobre a Delegacia do Idoso. Porque, como é uma iniciativa que gera custos, ela é uma iniciativa exclusiva, assim, legalmente falando, ela deve ser uma iniciativa exclusiva do governo do Estado. Não pode a Assembleia Legislativa fazer um projeto para criar a Delegacia do Idoso, porque aí haveria uma incompetência, ali uma impossibilidade jurídica de um poder legislar dando despesa para o outro. Então, essa é uma iniciativa do Executivo, né? Por isso que eu não falei da Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje está na Casa Civil. Anunciando. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Nada. Eu vou compartilhar uma tela. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Nossa. Lembrei de uma coisa. Oi, quem é? Eurica, lá em Londrina. Fala, companheira. Pode falar. Você está com o microfone fechado, Eurica. Opa, desculpa. Eurica Laios Independência de Londrina, de novo. Não, é só para comunicar a vocês que o Mauro da Silva, que é lá de Lions Clube Umuarama, está com um projeto que foi aprovado. É justamente para nós idosos, além da demência, nós temos também o Parkinson, que é um pouquinho, mas é menos do que a esclerose, né? Que seria o Parkinson na nossa idade. Daí, ele está com o projeto, chama-se Viver com Parkinson. Cante e dance. Seus males espanta. Então, um projeto novíssimo, em primeira mão, que eu estou comentando, e que o Lions Distrito LD6 deverá começar a trabalhar nesse projeto, porque, pelo que eu vi, assim, o esboço é muito bom, muito interessante para nós, principalmente idosos, sabe? Para não ter problema de Parkinson, se tem para amenizar. Só por isso. Daí, se for o caso, depois nós passamos para a Lil, tá bom?
Obrigada, viu? Ótimo, obrigada, que ótimo. Bom, tem mais alguma pergunta? Porque agora eu vou abrir. Oi, fala, doutor João. Não, eu só gostaria de fazer mais uma perguntinha para a doutora Rosana, abordando a questão do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, se não me engano, foi criado, acho que em 2003, vai fazer quase 20 anos já que temos, acho que, o Estatuto do Idoso. A minha pergunta, doutora, como é que a senhora avalia, dentro de todo esse período em que já temos o Estatuto do Idoso, que foi, ao meu ver, já um passo à frente, né, para garantir os direitos do idoso, mas como é que a senhora avalia o impacto desse Estatuto do Idoso nesse período, desde que ele foi criado, com relação a quanto ele tem conseguido assegurar e trazer benefícios aí para as pessoas de mais idade? Bem, doutor João, eu quero dizer o seguinte, que quando estava em trâmite um projeto de lei do Estatuto do Idoso, a Câmara, o Parlamento, convidou a mim para colaborar com esse Estatuto do Idoso. E nós demos sugestões. Eu acreditava muito, e acredito muito, nesse instrumento, que nos dá assim, uma ferramenta legal das mais avançadas do planeta para a defesa dos direitos do idoso. O que eu vejo assim, nesse meu caminhar, muito mais de 20 anos na defesa dos direitos do idoso, é de que há uma assimilação social muito maior, sabe? E a gente está tirando véus assim, de realidades que sempre existiram. A violência contra o idoso, a exploração financeira, isso tudo sempre existiu. Talvez nós ouvíssemos falar pouco, porque ficava tudo entre quatro paredes, né? Ficava no ambiente do lar. Então, tudo isto, todos esses movimentos, tanto sociais quanto legais, eles são muito bem-vindos. A lei, por si, ela não muda nenhuma realidade social, né? Gostaria muito eu de que a nossa realidade fosse mudada por decreto. Começar pela pandemia, vamos revogar a pandemia, né? Não é isso que acontece. A lei é instrumento de luta. E quando eu falo luta, é trabalho. É o trabalho diário, é o exercício dos mecanismos democráticos, né? Como, por exemplo, a sociedade civil fazer contato com o poder legislativo, fazer contato com o poder executivo, essa pressão de movimentos importantes como o do Lions, estar interessado no tema, né? Eu acredito muito. Agora, quero lhe dizer uma coisa, doutora João. A lei é algo tão vivo que, com o passar dos anos, com a experiência profissional, você vai detectando nela necessidades de aprimoramento, sabe? Então, eu já detecto, aliás, esse é um dos pontos da minha lista de trabalho aqui, é escrever sobre a necessidade de aprimoramento do Estatuto do Idoso. Isso eu já conversei com a Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados e tem parlamentares interessados sobre isso. Então, o aprimoramento, o exercício, o uso da ferramenta vai demonstrando como a gente precisa aprimorar. Mas nesse caminhar, em resumo, doutor João, eu tenho visto assim que a sociedade está se apropriando do tema, está começando a se apropriar do tema. Estamos muito longe do ideal, mas esse já é um passo bem importante. Tá bom? Ótimo, obrigado. Agora eu vou falar algo para vocês. É um prazer estar aqui, mas eu quero lhe dizer uma coisa, especialmente, doutor João, se o senhor tiver algum comentário.
nós estamos vivendo, neste exato momento, uma situação terrível em relação aos idosos asilados. Nós temos uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, com a CESA, com a Divisão de Saúde do Idoso. E desde o começo da pandemia, a gente vem trocando informações, porque a CESA nos passa informações e eu faço contatos com os promotores do Estado. E nós estamos vivendo um fenômeno cruel neste momento, que são surtos nas ILPIs, ou antigos asilos, surtos pós-vacina. No momento, pela minha conta caseira aqui, tá? Nós estamos com 58 municípios com surto pós-vacina. O que isso significa para nós, aqui nos nossos debates? Que vacinaram os idosos, houve um afrouxamento geral nos cuidados. Teve idoso que saiu passear na casa de filho e voltou com problema. Teve idoso que foi passear. Teve LPI que deixou de usar EPIs, equipamentos de proteção individual. Teve toda sorte de relaxamento. E diz assim, o idoso tem chance de não adoecer, mas nós já temos óbitos nesses aqui. Porque às vezes o indivíduo está frágil, não é, doutor João? E um sintoma mais ali incomodativo pode desencadear uma coisa muito grande. Então, nesse momento aqui, eu logo que encerrar aqui com vocês, eu tenho que fazer contato com Campina da Lagoa e com Ibiporã. Campina da Lagoa está com 12 casos numa ILPI e Ibiporã com 56 casos. Então, isso é uma tragédia o que está acontecendo, sabe? Quando vocês puderem falar, reforçar que o idoso vacinado tem que ter cuidado. E se ele está em ILPI, é pior ainda, porque o vírus adora gente junta, reunida. É isso. Ótimo. Nossa, é mensagem super importante isso. Pessoal, antes de encerrar, eu quero abrir a campanha, só falta essa parte. Já vou colocar aqui. Eu não sei se é essa aqui. Deve ser essa, vamos ver. Será que apareceu? Apareceu. Apareceu? Apareceu. Opa, ficou muito grande. Mas não está certinho, né? Já vou pôr certinho. Ok, vamos lá. Aproveitando aqui esse evento aqui, nós estamos abrindo a campanha Doe Calor Aquecendo Nossas Pessoas Idosas. Escolhemos duas instituições, o Recanto do Tarumã e o Lar dos Anjos. O Recanto do Tarumã é de longa permanência e centro-dia para a pessoa idosa e masculino. Eles têm em torno de 100 pessoas. O Lar dos Anjos é feminino, fica na divisa do Paraná, de Curitiba e São José dos Pinhais. Eu conheço o pessoal lá e é uma situação assim, para não ter contaminação, eles não podem nem receber visitas de parentes, nada. Estão há mais de 1 ano e meio longe de contato. E antes da pandemia, então, participavam pessoal que levava música, algumas atividades para alegrar um pouco o ambiente ou levavam para passear. E agora é proibida a entrada deles, mas é questão de proteção, e com isso também diminuíram as doações nessas instituições. Essas instituições, elas sobrevivem com a FAS, elas são tudo, a maioria, públicas, e estão pedindo ajuda. Se der certo, né, vamos supor que der certo, que daqui é um lançamento, a intenção é colocarmos mais instituições. Então, nessa campanha aqui, nós perguntamos o que eles mais precisariam, tudo.
falaram, preciso de tudo. Tudo que é vindo, tudo é bem-vindo, né? Então, nós colocamos lá produto de higiene e de limpeza, porque eles comentaram que é desde água sanitária, álcool, até alimentação. Na parte da alimentação, indicamos a alimentação que o Laios Batel está envolvido nesse trabalho, e partimos, então, nessas duas metas. Estamos tentando chegar a um valor R$ 2.500, começando hoje até no dia 15 de junho. Por que não o mês? Porque sabemos que aqui no Paraná, aqui em Curitiba principalmente, por volta do dia 20, 21, é o inverno mais intenso aqui que vem, né? É o inverno. Então, queremos entregar isso antes da chegada do frio, ok? Estou colocando aqui à disposição as informações do banco, a agência, e eu peço que tenha uma atenção, como é uma conta do Laios Batel, então a identificação será 20 centavos, tá ok? Tem que acrescentar esse 20 centavos, porque senão pode confundir com outras doações. Então, para esta campanha, a identificação será de 20 centavos, que era o centavo de identificação de uma nossa amiga, da Ping, e ela sempre esteve junto conosco em várias campanhas. Então, é uma forma de ela participar também com a gente, tá ok? O que mais que eu tenho que falar? Eu quero agradecer a todos, a presença de todos, nossa, sensacional as palestras, é um conhecimento, é um esclarecimento, sempre é bom aprender mais. Quero aprender a lidar com pessoas idosas, mas acho que eu já cheguei aí também. Acho que eu cheguei pela minha idade, né? Ainda não me sinto isso, meu coração, minha mente. Parece que eu sou uma mocinha, mas eu já vi que preciso me acalmar, me silenciar e aprender a viver, né? Mas conforme a idade. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Essa campanha vai ser divulgada, tá ok? Vai ser espalhada, tudo. Só estou lançando aqui. Deixei aqui os telefones, tudo, o contato. Deixa eu ver se eu consigo sair. Sair, nossa, estou ficando boa nisso. Então, agradeço muito, muito, muito. Espero que tenhamos mais oportunidades dessa. É uma tarde gostosa. Foi uma de manhã estava muito frio, mas eu vejo um solzinho batendo na janela, todo mundo protegido na casa de vocês. Isso é sensacional. E podemos dividir conhecimento, né? Nossa, isso faz bem para a nossa cabeça, nossa alma, nosso corpo. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Rosana. Obrigada, João. Nossa, foi um prazer enorme. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada por tudo. Um abraço, saúde para todos. Grande abraço. Obrigada. Até mais, então. Obrigada a todos. Está livre, bate-papo à vontade. Tá ok? Parabéns a todos. Obrigado. Parabéns pela reunião. Ótimo. Foi muito bom. Parabéns aos dois palestrantes. Excelente palestra. Obrigada. Excelente. Tchau. Tchau, tchau. Gostaram, então? Vamos fazer mais? Isso aí. Vamos fazer. Excelente palestra. Parabéns, doutor João. Obrigado. Parabéns, Obrigado. doutor. Que bom, Alice, que você está aqui. Que bom que você está aqui. Muito obrigada por tudo. Ah, linda. Parabéns.